Oi pessoal, eu sou Liara Apostólico, especialista em projetos culturais e sociais e especialista em políticas públicas de gestão governamental pela Escola Nacional de Administração Pública. Eu sou ex-técnica em assuntos culturais do Ministério da Cultura e eu escrevi vários editais já para o Ministério da Cultura e para a Secretaria de Economia Solidária também do Governo Federal. Então hoje aqui nós vamos falar um pouco sobre esse processo de elaboração de editais para a Lei Paulo Gustavo. Bom, para a gente começar, você sabe que sempre na história nunca houve uma lei que falasse especificamente sobre os editais de cultura no Brasil, né? Então o que acontecia? A gente acabava usando muito os modelos de editais de licitação, né? Então na cultura no Brasil a gente sempre teve isso, editais complexos, cheios de legislação, né? E alguns estados que inclusive chamam os editais de cultura de editais de licitação, né? Só que agora a gente começa a ter uma série de leis específicas falando de como tem que ser os editais de cultura. E isso traz uma mudança de paradigma muito grande e é por isso que a gente está nesse processo agora de reformulação e ter que mudar a cultura de elaboração de editais de cultura, o que é muito bem-vindo. Então, se antes a cultura vivia nesse limbo, né, que era esses editais complexos sem uma regra específica, a gente sabe o que isso causava, né? Quem é que aqui não conhece gente que nunca participou de edital de cultura porque simplesmente não consegue entender, não consegue acompanhar, entender, compreender corretamente o que é que está sendo pedido. E quando tenta, muitas vezes é desclassificado porque não conseguiu encontrar as informações dentro do edital que desclassificava. A gente conhece muita gente que é facilmente desclassificado em editais porque não consegue encontrar as informações corretas dentro de um edital tão complexo e tão longo. Agora a gente sabe que toda mudança ela é complicada de ser aplicada, principalmente pelo setor público. Por quê? Porque o setor público tem aquela coisa de eu sempre fiz assim e é sempre assim que vai ser? Eu sempre escrevi edital desse jeito e vou continuar escrevendo? Mas aí entra uma questão que chama princípio da legalidade, que é o seguinte: o Estado, a administração brasileira, ela é obrigada a fazer o que a lei manda. E aí agora a gente tem novas leis que obrigam a que o edital siga algumas características que a gente vai conhecer agora nesse mini curso. Bom, agora aqui a gente vai conhecer quais são as novas leis e elas são super recentes. A gente tem a Lei Paulo Gustavo, que é de 2022, e a gente tem uma nova lei sobre os mecanismos de apoio à cultura, que ela é mais recente ainda. É uma lei de 2023, de março desse ano, ou seja, ela tem 4 meses de existência e a gente vai conhecer cada uma delas. Vamos lá! Bom, a primeira lei do setor cultural na história do Brasil a trazer recomendações objetivas sobre como devem ser os editais de cultura foi a Lei Paulo Gustavo. Nem a Aldir Blanc, de 2022, trazia nada sobre editais. Então, a Paulo Gustavo ela ainda é mais revolucionária do que a gente imagina. Aí, para melhorar um pouco mais para o setor cultural, agora em março desse ano, que foi essa que eu falei, surge a 11453, né? E aí, pela primeira vez, os gestores de cultura dos governos estadual, municipal e federal, eles têm agora uma indicação clara de como é que tem que ser os editais de cultura. E é isso que a gente vai ver. A Lei Paulo Gustavo, no artigo 8º, parágrafo 5º, ela fala: os instrumentos de seleção referidos no parágrafo 1º deste artigo devem, preferencialmente, ser disponibilizados em formatos acessíveis, tais como audiovisual e audiodescrição, bem como em formatos acessíveis para pessoas com deficiência, com utilização, por exemplo, do Braille, da DAISY, né, Sistema de Informações Digitais Acessíveis, e da Língua Brasileira de Sinais, que é a Libras. Agora, repara que interessante nesse texto que usa a palavra acessível 2 vezes. O primeiro acessível é para dizer que tem que usar o audiovisual e a audiodescrição. Esse seria acessível no sentido de compreensível por pessoas de baixa alfabetização, dificuldade de compreensão de texto escrito e com uma cultura oral mais forte do que a cultura escrita, né? O outro acessível já é especificamente para pessoas com deficiência, que aí entra o Libras, entra o áudio, a fala, né? E entra o Braille.
Então, a gente sente que o espírito da lei é o quê? Acessibilidade, né? É uma palavra de ordem e ela é obrigatória. Agora, na lei 453, que é essa super recente de março que eu comentei, não entra como preferencialmente não, aí ela entra obrigando, a lei entra obrigando. Na seção 2 ela fala dos chamamentos públicos, e olha só que interessante, no artigo 9, os processos seletivos, que são os editais, os prêmios, e aí a gente vai ver que são várias categorias, eles se pautarão por procedimentos claros, objetivos e simplificados, com uso de linguagem simples e formatos visuais, olha que interessante, né? Que orientem os interessados e facilitem o acesso dos agentes culturais ao fomento. Então, aí é que tá, gente, pode fazer editais repetindo a legislação como eram feitos antigamente? Não pode, não pode mais. Existe agora a lei que obriga que esses editais sejam visuais, sejam simples, sejam linguagem simples. E aí o que a gente vê? A gente vai ver editais que copiam trechos da lei. A linguagem da lei é uma, a linguagem do edital é outra, como a gente vai ver. Gente, isso é pura revolução, né? Então, os editais serem visuais, acabou aquela história de editais com 15 páginas de puro texto, né? Acabou aquela história de linguagem jurídica, acabou aquela história de 500 mil exigências no edital, só o que tiver na lei tem que ser colocado nos editais, né? Acabou aquela história, vocês já viram edital, gente, que fala assim, não sei o que, se refere ao parágrafo, ao item 3.5 do edital. Você vai lá e sobe para ver qual é o 3.5. Aí você tem que voltar, você nem lembra mais onde você estava. Aí você volta, tá ali lendo o edital, e aí os itens do artigo 10.3 tá para baixo. Aí você vai lá para baixo para ver quais são os elementos do 10.3. Gente, um mínimo de navegabilidade, um mínimo de simplicidade já fala direto, não faz a pessoa subir e descer um edital para ver onde é que tá as regras, né? Então assim, e aí acabou esses editais cruéis, porque no final um edital desse é cruel, ele exclui, né, as pessoas mais simples, um edital desse com excesso de linguagem jurídica, e agora simplesmente não pode mais. E aí interessante é que, como se não bastassem essas duas leis que trazem essa questão do edital, a gente ainda tem uma lei que é de número 13.460, que é a Lei de Defesa do Cidadão, usuário do serviço público, em que essa lei, ela fala no artigo 5º, item 14, né? E essa lei já é mais antiga, é uma lei de 2017, ela fala que o Estado tem sempre que usar linguagem simples e direta com o cidadão, né? Então, ela fala exatamente assim, o Estado usa linguagem simples e compreensível, evitando o uso de siglas, jargões e estrangeirismos, né? Enfim, é importante a gente conhecer isso primeiro, porque a gente está no meio de uma revolução, uma mudança extraordinária e muito bem-vinda de paradigma para o setor cultural. E que a gente, agora nessas discussões dos editais, a gente não vai pedir para os editais serem simples, a gente vai exigir que a lei seja cumprida, né? Agora vamos conhecer como é que se faz um edital de cultura. A primeira questão que surge é quem é que faz um edital de cultura? Quem é que elabora um edital de cultura? É o gestor de cultura? É o setor de licitação? É o setor jurídico? Essa é uma grande questão e às vezes os próprios gestores de cultura não sabem. Quem elabora um edital de cultura é o gestor da política pública de cultura. Por quê? Porque o edital, ele não é uma peça isolada no processo. O edital, ele faz parte do desenho da política pública e do processo de implementação dessa política, né? Quando você faz isso de delegar para um setor jurídico a escrita de um edital, você está delegando uma parte da implementação e o que acontece? Às vezes esse setor, ele não tem a visão geral, ele não é gestor de cultura, ele não sabe os processos, ele não conhece às vezes a realidade das pessoas. E aí saem esses monstros, esses editais monstruosos, Brasil inteiro. Brasil inteiro trabalha com editais monstruosos. A gente tem algumas iniciativas muito interessantes de simplificação, por exemplo, no Espírito Santo, né, que tem lá uma equipe de simplificação. Mas, via de regra, os editais todos do Brasil vêm nessa linguagem do setor jurídico, quando na verdade ele tem que ser elaborado pelo setor técnico que cuida
da gestão da política pública de cultura, né? Agora, não é um sujeito sozinho que faz, não é um gestor sozinho de cultura que faz. Com essas novas exigências dos editais de cultura, essa equipe ela vai ter que ser multidisciplinar. Ela vai ter que ter designer, porque o edital ele é visual. Ele vai ter que ter gente da área de audiovisual, né? Ele tem que ter gente da área de acessibilidade, de Libras, que conheça as linguagens todas acessíveis a pessoas com deficiência. Então, necessariamente, a elaboração de um edital da Paulo Gustavo e agora os editais de cultura em geral, eles têm que ser equipes multidisciplinares com várias linguagens para que a gente consiga agora mudar esse paradigma dos editais de cultura. Então, isso que é muito interessante a gente falar. O edital, o chamamento público, ele não é uma peça jurídica, ele é uma peça de comunicação. O papel do edital é comunicar a um público amplo e variado quais são as regras para você acessar aquele recurso público. O edital é uma peça de comunicação, o edital não é uma peça jurídica. Agora a gente vai conhecer os elementos básicos que deve conter num edital. Vamos lá. Vamos entrar no desenho do edital, vamos ver as partes que compõem ele e se coisas da lei, quais são as coisas da lei que são obrigadas a ter dentro do edital. Primeira obrigação, que nunca é demais repetir, é que ele tem que ser simples e visual, por lei. Aí o edital vai ter tópicos, que não podem nem ser muitos tópicos e nem podem ser poucos tópicos a ponto de deixar dúvidas sobre algumas regras da participação. Ele tem que ser suficiente para que as pessoas saibam o que precisam fazer para participar. Então a gente tem aqui o conceito de necessário e suficiente. Nada além do que for necessário, mas o suficiente para que seja compreensível o mínimo possível as regras obrigatórias. Então não existe uma estrutura padrão, mas a gente pode aqui sugerir uma que abrange tudo que a lei obriga e ainda fica fácil para as pessoas compreenderem as regras direitinho. Objeto do edital, depois eu vou explicar cada uma delas, categorias e valores, quem pode e quem não pode participar, critérios de prazo e formas de inscrição, critérios de seleção, contrapartida, habilitação e celebração do instrumento. Além desse regulamento, a gente depois vai ter também alguns anexos que a gente vai comentar mais adiante. Então, muita coisa, isso é muito interessante, muita coisa que as pessoas costumam colocar nos editais podem estar nos anexos, né? Porque senão você polui o edital. E a gente vai ver várias coisas que se colocam em edital normalmente e que não precisam estar ali porque não é de interesse amplo, é de interesse de quem for selecionado, por exemplo, né? Vamos ver então cada um desses tópicos, o que eles precisam ter. Objeto do edital. Aqui a informação tem que ser simples e direta. Por exemplo, este edital selecionará projetos que valorizam as culturas populares e tradicionais. Ou, este edital se destina a premiar pessoas físicas, mestres do saber tradicional de expressões culturais afro-brasileiras. Então aqui a gente tem que observar a partir da lei. Quais são os objetos dos editais que estão previstos na Paulo Gustavo? E que é bastante amplo, né? Indo do audiovisual até as manifestações das várias linguagens culturais. Então a gente vai ver quais categorias de editais a gente pode ter. Na produção audiovisual, inciso 1º da Lei Paulo Gustavo, a gente tem desenvolvimento de roteiro, núcleos criativos, produção de curtas, médias e longa-metragens, séries e webséries, telefilmes no gênero ficção, documentário e animação, produção de games, videoclipes, etapas de finalização, pós-produção e outros formatos de produção audiovisual. No inciso 2, a gente tem apoio a reformas, restauros, manutenção de sala de cinema, públicas ou privadas. Aí é interessante porque, inclusive, para espaços que eram usados para outra coisa e que depois vão passar a ser usados para cinema. Existe essa possibilidade de reestruturar um espaço cultural para que ele vire também cinema e usar essa categoria. Cinemas de rua, cinemas itinerantes. No inciso 3,
A gente tem a parte de capacitação, formação e qualificação em audiovisual, e aí, a partir da consulta pública, pode-se decidir os valores, as cargas horárias, se vai ser online, se vai ser presencial. Também essa discussão vai ser feita junto com a sociedade, né? Apoio a cineclubes, realização de festivais e de mostras de produção audiovisual, realização de rodadas de negócio para o setor audiovisual, memória, preservação, digitalização de obras ou acervos audiovisuais, apoio a observatórios, publicações especializadas e pesquisa sobre audiovisual e desenvolvimento de cidades de locação. Bom, no artigo 8, que aí entra boa parte de todo o resto da cultura, né? A gente sabe que o edital Paulo Gustavo ele é focado em audiovisual, porque a origem do recurso da Lei Paulo Gustavo, de fato, é o fundo do audiovisual, né? Mas o artigo 18 também prevê uma quantidade grande de recursos que vai ser distribuído pelo Brasil todo para o artigo 8º, que envolve as outras linguagens todas. Então a gente tem aí artes visuais, música popular, música erudita, teatro, dança, circo, livro, leitura e literatura, arte digital, artes clássicas, artesanato, cultura hip hop e funk, expressões artísticas afro-brasileiras, cultura dos povos indígenas, nômades, populares, capoeira, quilombola, comunidades tradicionais de matriz africana, carnaval, samba, blocos carnavalescos e qualquer outra manifestação cultural, atividades de economia solidária, desenvolvimento de espaços artísticos e culturais, que são os pontos de cultura, por exemplo, né? Então podem ter editais específicos para cada uma dessas categorias, mas pode ter também editais multiculturais. Você faz um edital só com várias categorias dentro do único edital, como faz, por exemplo, o Distrito Federal, tá? Próxima categoria seria categorias e valores. Aqui entram as informações das diversas categorias e valores de cada uma delas, né? Então pode ser colocado em forma de tabela, eu acho a melhor forma. Por exemplo, onde a gente vê claramente cada categoria, a quantidade de vagas e o valor destinado para cada uma. De uma forma visual, então a pessoa já bate o olho, já consegue procurar quantas vagas tem, quanto é cada projeto. Sempre a forma visual ela é a melhor, porque ela comunica com um público muito mais amplo do que texto, né? Então sempre, se você tiver que escolher entre colocar no edital visualmente ou colocar em texto corrido, escolha a opção visual, tá? Até por lei, a opção visual é obrigatória. O próximo item que tem que ter no edital, quem pode e quem não pode participar. E aí aqui entra pessoa física, pessoa jurídica, grupos informais, etc, né? Então, a Lei 11.453, que fala dos mecanismos de fomento do sistema de financiamento, no artigo 4º, no artigo 4º, parágrafo único, ele fala: os agentes culturais poderão ser pessoas físicas ou pessoas jurídicas com atuação no segmento cultural. Ou seja, não pode limitar a participação das pessoas, como a gente viu gestores tentando fazer em alguns estados, né? Querendo colocar só pessoa jurídica, por exemplo, né? E no decreto que regulamenta Paulo Gustavo, no artigo 3º, parágrafo 3, ele diz que nas categorias, isso aqui é muito interessante porque vai ser interpretado errado isso. Ele diz que nas categorias de longa-metragem, séries e telefilmes, né, a que se refere os incisos 3, 4 e 5 do parágrafo 2º, a execução será realizada obrigatoriamente por empresas produtoras brasileiras. O que é que você entende disso? Que apenas as empresas produtoras brasileiras podem ser os proponentes dos projetos? Ou que apenas as empresas produtoras brasileiras farão a execução do projeto? Então é muito interessante isso. Eu já vi orientações, acho que do próprio Ministério da Cultura, dizendo que quem só pode participar dessas categorias é apenas as empresas, né? Mas a lei não fala isso, a lei fala que a execução, perceba, a palavra execução ela é diferente de proponente, né? Então a execução de fato de um filme de longa-metragem, por lei, tem que ser feita por uma empresa de audiovisual. Agora, o proponente não precisa, né? Então o que daria isso? Se você ampliar isso e permitir que comunidades quilombolas, por exemplo, entrem na categoria de longa-metragem, né? Elas entram na categoria de longa-metragem, vão contar a sua história, só que para isso elas têm que contratar de fato e indicar na hora da assinatura do termo de execução cultural, indicar uma empresa executora.
né? A gente tem alguns editais no Brasil que fazem isso. Então, é preciso que vocês saibam, quem estiver na discussão, que a lei fala sobre execução do projeto. Ela não fala sobre ser proponente nessas categorias, telefilme, longa-metragem e séries, né? O outro item que tem que ter no edital é o prazo de inscrição, né? Aqui você pode tanto colocar o período de inscrição, né, aberto de tanto a tanto, ou você pode simplesmente colocar o prazo final, o prazo se encerra tal dia. Agora é importante você colocar o horário do encerramento das inscrições, tá? Então é meia-noite do dia tal, 6 horas da tarde, a gente vê muita variação nesses horários de inscrição. E como muitos inscritos vão ser via internet, o horário é importante. Quando a inscrição é via correio, o que vale sempre é a data da postagem, né? Então, meio que o horário do correio é que determina o horário de encerramento. Lembrando que é sempre bom, existe uma obrigatoriedade na lei federal dizendo que os prazos que acabam em final de semana, eles são automaticamente prorrogados para o primeiro dia útil. Então é sempre interessante que final de prazo de edital de inscrição caia em dia útil, tá? Para não gerar confusão, não gerar problema. A lei 11.453, ela fala de um prazo mínimo de abertura de inscrições de 5 dias. Mas a gente sabe que isso não é factível. Se você abrir um edital 5 dias, abrir e fechar 5 dias depois, o número de inscrições vai ser mínimo, né? Que foi o tempo que a pessoa teve para ler o edital, preparar a proposta, entender o sistema, não funciona. O que a gente tem de padrão em editais de cultura no Brasil é 30 dias a 45 dias do edital aberto, tá? Forma de inscrição. A lei sugere algumas formas de inscrição. Então, por exemplo, na lei 11.453, artigo 7, fala sobre o procedimento de entrega das propostas, né? Que tem que ter uma logística facilitada por meio da internet, em sítio oficial, ou presencialmente de forma descentralizada por meio de equipamentos públicos, como locais de referência para esclarecimento de dúvidas e protocolos de propostas. E aí isso aqui é muito interessante porque o correio não é a melhor forma, viu? Envio pelo correio, por exemplo, pelo preço que tá, SEDEX e cartas e tal, você já exclui no custo de envio, né? Sem falar na impressão de papel e tal. Então, acaba que a internet tem sido de fato o que mais tem democratizado as inscrições. Uma outra questão, isso é muito interessante, isso muda completamente a história de participação em projetos, é a inversão do processo de habilitação. Antes, milhares de projetos deixavam de ser analisados porque não passavam nem na parte da habilitação documental. E agora a 11.453 proíbe que se exija os documentos de habilitação no processo de inscrição. O documento de habilitação só pode ser solicitado depois que é feita a análise de mérito, solicitado para aqueles que foram aprovados na análise de mérito. Então isso aqui é uma dos grandes avanços que essa lei trouxe. Critérios de seleção. A lei 11.453, no artigo 18, ele fala sobre a análise das propostas e quais critérios. Ela fala em critérios quantitativos ou critérios qualitativos, né, de acordo com a especificidade. E aí isso gera algumas questões, por exemplo, originalidade, inventividade artística, singularidade, promoção de diversidade, coerência da metodologia em relação aos objetivos descritos, potencial de impacto e outros parâmetros similares, né? O importante nessa questão dos critérios de seleção é que eles não podem nem ser muitos e nem ser poucos. Se eles são poucos, existe muito risco de empate, dá muito empate. E se eles são muitos, chega uma hora que eles começam a ficar muito subjetivos, né? Nem tem tanto critério assim. Esses critérios eles têm que estar no edital porque eles precisam orientar o proponente ao que ele deve escrever no projeto para ele poder ser aprovado. Então, um dos pontos mais chave do edital são os critérios de seleção.
Aí aqui também deve entrar nos critérios de seleção a questão de cotas, né? Então a Lei Paulo Gustavo, ela fala sobre critérios diferenciados de pontuação para mulheres, negros, indígenas, povos tradicionais, inclusive de terreiro e quilombolas, populações nômades e a segmentos LGBT e pessoas com deficiência e outras minorias. Então, quem vive, por exemplo, em área próxima a rio, pode colocar os caiçaras, população ribeirinha. E aí esses critérios diferenciados pode ser, por exemplo, acréscimo de pontos. Um ponto a mais para quem desses grupos, né? Enfim, ou ainda alguns critérios que atendam especificamente a esses grupos. Bom, o tópico contrapartida, ele é importante que esteja constando no edital, porque os projetos vão ter que prever a contrapartida e os critérios de avaliação também podem avaliar a contrapartida, né? E aí a gente tem, tanto na Lei Paulo Gustavo, quanto nas regulamentações, nas leis todas, a questão da contrapartida social, que isso parece que é bastante importante e vai ter que constar muito claramente, talvez com um capítulo inteiro do edital. Então, por exemplo, aqui fala os beneficiários dos recursos previstos no artigo 5º dessa lei, da Lei Paulo Gustavo, devem assegurar a realização de contrapartida social a ser pactuada com o gestor de cultura do município ou dos estados, né? Incluída a realização de exibições gratuitas dos conteúdos selecionados, assegurados a acessibilidade de grupos com restrições e o direcionamento à rede de ensino da localidade. A gente vai ler depois novamente contrapartida no parágrafo 2º. As contrapartidas previstas nesse artigo deverão ocorrer em prazo determinado pelo respectivo ente da federação, observada a situação epidemiológica. Não é mais o caso, mas a pactuação de quanto tempo a contrapartida tem que acontecer é interessante ter lá na hora de assinatura do instrumento, né? Em outra parte da lei aparece a realização de atividades destinadas prioritariamente aos alunos e professores de escola pública, universidades públicas e privadas, que tenham estudantes do programa Universidade para Todos, assim como profissionais de saúde, aqueles envolvidos no combate à pandemia, pessoas integrantes de grupos e coletivos culturais, associações comunitárias, espaços públicos da comunidade, de forma gratuita. E, sempre que possível, exibições com interação popular por meio da internet, exibições públicas, quando aplicável, distribuição gratuita de ingressos para grupos referidos no item 1º, né, em intervalos regulares. Aqui a gente vê a importância de que todos os projetos apoiados pela Lei Paulo Gustavo tenham um impacto social em estudantes de rede pública, grupos menos favorecidos, grupos com menos acesso à fruição de cultura. Então isso vem muito forte e deve vir muito forte também na avaliação dos projetos, essa questão da contrapartida. Bom, aí a gente tem o tópico de habilitação no edital. Tem que constar no edital, porque a pessoa tem que saber que se ela for aprovada, ela tem que estar regular na questão fiscal, federal, estadual e municipal, né? Ou só federal e estadual. E aí, isso é importante porque, por exemplo, quem trabalha com comunidade quilombola sabe que eles de vez em quando ficam devendo o imposto de terra. E isso faz com que eles não consigam a certidão federal, né? Então, já saber que, se em caso de aprovação, eles vão ter que quitar as dívidas dos impostos para poder tirar a certidão negativa federal, né? Agora, aqui, mais uma vez, é importante frisar que essas exigências de certidão negativa não podem ser feitas em hipótese alguma durante o período de inscrição. Uma pessoa não pode ser impedida de se inscrever e de participar do edital porque ela está negativa em alguma das questões. Então a gente viu que isso legalmente não pode, e se você encontrar algum edital que tenha esse processo de habilitação anterior ao processo de análise de mérito, você tem o direito de impugnar o edital por ilegalidade, tá? Uma outra questão que a gente tem, e acho muito interessante, justamente para impedir esse excesso de rigidez que tem acontecido nos editais de cultura, é o artigo 19, parágrafo 2, que fala: os requisitos de habilitação serão compatíveis com a natureza do instrumento jurídico respectivo. Não poderão implicar restrições que prejudiquem a democratização do acesso de agentes culturais às políticas públicas de fomento, né? Então você viu que tem um edital aí que está pedindo nome limpo no Serasa, por exemplo, ou coisas que não tem nada a ver com a questão fiscal. Você pode também impugnar o edital por ilegalidade.
Bom, e finalmente a gente tem uma alusão aqui no edital sobre o termo qual vai ser o resultado para quem ganhar, né? Que vai ser a assinatura ou do termo de execução cultural, se forem as categorias normais lá da Paulo Gustavo, ou o termo de compromisso cultural, se for, por exemplo, um edital específico para ponto de cultura, né? E aqui é muito interessante a gente notar o seguinte: a maioria dos editais traz quase que o termo inteiro dentro do edital. Esse conteúdo do que vai ter no termo de execução cultural ou no termo de compromisso cultural, isso já deve estar na minuta que vem junto, anexo ao edital. Então você vê edital que tem todas as obrigações dentro do próprio edital, até a prestação de contas, até o que acontece se a pessoa não executar o projeto e tal. Isso não pertence ao edital porque não interessa a ampla concorrência, interessa somente a quem ganhar, e isso já está presente na minuta do termo de execução cultural ou termo de compromisso cultural. Então aqui no edital a gente vai só colocar que vai ser assinado esse termo conforme as exigências, e a pessoa vai ter que se comprometer com tudo que está escrito lá no anexo, na minuta em anexo, tá? Não caia nesse erro de colocar todo o conteúdo do termo de execução cultural ou termo de compromisso cultural dentro do edital. O lugar dele não é dentro do edital. Bom, então é isso, gente. Eu espero que tenha sido esclarecedor. Eu estou disponibilizando um manual de elaboração de editais, onde eu fiz a leitura detalhada de cada item das legislações todas, e o que dessas leis obriga-se tópicos em editais, né? Então, através desse manual, você já vai ter uma leitura bem detalhada da lei. E eu espero que a gente consiga, os gestores culturais do Brasil, você do município, você do estado, a gente está num momento histórico de mudança de paradigma, a gente está amparado pela lei para poder fazer frente aos nossos departamentos jurídicos, porque eu já estive no Ministério da Cultura, eu sei o quanto o departamento jurídico é um entrave para a democratização, para a simplificação de editais. Só que agora a gente tem o apoio da lei. Então a gente precisa usar esse poder que os gestores de cultura têm nas mãos para a gente mudar de uma vez por todas a cultura de editais, de desenho de editais de cultura no Brasil e de fato ser mais inclusivo, né? A gente está com leis que foram feitas por corações nobres, né? Nós estamos falando de inclusão de milhares de brasileiros que sempre estiveram à margem desses processos de participação, e agora a gente tem na mão a possibilidade de mudar essa dinâmica, de mudar essa realidade. Então está na sua mão fazer um edital simplificado, fazer um edital visual. Não sinta que o gestor de cultura ele é menor ou ele tem que obedecer aos departamentos jurídicos, a regras de licitação, porque isso não é verdade. A gente tem que seguir a lei e a gente tem que seguir a justiça com milhares de brasileiros que sempre estiveram alijados do processo cultural no Brasil, tá? Agradeço a atenção e estou disponibilizando em breve o manual de elaboração de editais para vocês. Um abraço.